Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma aula sobre transformação de unidade de medida. Às vezes a gente pode até negligenciar a questão de ser fácil, mas eu já vi muitos erros, pessoas calculando mesmo, principalmente quando a gente tem cálculo de volume, cálculo de área, quando a gente tem vários valores, né, embutidos ali. Por exemplo, você trabalha em obras, trabalha com milímetro, trabalha com centímetro, decímetro, a gente sabe que existe, mas se for para a gente anotar o número aqui, a gente vai entender que realmente a pessoa tem essa dificuldade. Como que a gente usa? Qual que é a metodologia que eu uso? Eu uso essa aqui, ó, em forma de tabela, acho muito mais fácil. Eu ministro esse curso, um curso de mestre de obra, lá ele é totalmente presencial, onde eu trabalho com pessoas que realmente estão no canteiro de obra e eu vejo que ele tem essa dificuldade. Antes da gente começar a usar lá, o que a gente tem que entender? Que todo número, ele existe quatro coisas, sabe, que existe nele, a gente sabe que existe, mas a gente não escreve. Um exemplo, se eu escrever aqui, ó, o número 2, o que o número 2 tem? Por exemplo, igual tá aqui, ó. A gente sabe que ele tem uma vírgula, aonde fica essa vírgula, que para mim é o que mais interessa. Ele tem um denominador, qual que é o denominador aqui dele aqui? O 1. Ele tem um sinal de mais, ele é positivo, eu não coloquei aqui. E ele tem o quê? Um expoente, qual que é o expoente dele aqui? O expoente é 1. Então, para a gente entender que qualquer número, se eu falar aqui 297, aonde que está a vírgula dele? A vírgula dele está aqui, ó. Qual que é o meu denominador? O denominador é 1. Qual que é o meu expoente? O meu expoente é 1. E qual que é o meu sinal dele? Ele é positivo, certo? Mas para a gente, o que mais interessa? Interessa aqui para mim somente a vírgula. Se eu falar aqui, por exemplo, 297 centímetros, então eu vou escrever 297, o quê? Centímetros. Olha lá, já foi quase que automático, né? Mas se eu falar 297 centímetros, aonde está a vírgula? A vírgula dele está aqui. Se eu falar 2 metros e 97 centímetros, eu vou falar 2 metros e 97 centímetros, só que eu tenho que colocar a vírgula. E se eu estou falando em metro, olha só, eu tenho que colocar a minha unidade de medida. Então vamos lá, vamos aplicar isso lá. Se eu pegar, por exemplo, o número 40 centímetros, aonde que está a vírgula? Depois do zero, não é? Então se é 40 centímetros, eu tenho que colocar essa minha vírgula na onde? Na minha unidade que eu estou falando, olha lá, 40 centímetros. Então a vírgula fica no centímetro. Como que eu escrevo o resto do número? Eu escrevo 0 e o 4. Então, como que eu leio esse número aqui, ó? 40 centímetros. Se eu quiser pegar esse 40 centímetros, passar ele para metro, como que eu faço? Olha só, a gente apaga a vírgula, coloca a vírgula no metro e escrevo 0 aqui. Essa tabela, ela funciona assim, ó. Como que a gente usa? Qualquer número que eu estiver falando, por exemplo, tem como você usar ela para metro quadrado, usar ela para metro cúbico também, mas aqui a gente está falando somente de transformação de unidade de medida, e se a gente vai usar em escala, a gente vai usar quando a gente estiver falando em papel, a gente tem que saber até mesmo para você ler um projeto lá você tem milímetros, você tem lá centímetros, você tem lá a questão de quilograma, que é já uma outra pegada, depois a gente vai explicar sobre isso também, você tem lá metro, então você tem que saber transformar isso aí. Quando você for calcular, por exemplo, igual aqui, ó, nós temos aqui uma viga muito comum que a gente tem hoje em obra aí. Se você tem 40, uma viga de 20 por 40, como que você calcula o volume aqui dessa vírgula? Lembrando que para você calcular o volume, você tem que ter o quê? 3 unidades de medida. Depois a gente vai explicar, gravar uma aula falando sobre esses negócios aqui, ó. Como que você calcula a questão do volume, como que você calcula a questão de uma área, a gente vai explicar isso aqui. Mas vamos lá, um exemplo. Eu tenho uma viga de 20 por 40, certo? Ela tem 3 metros de comprimento. Uma viga muito comum aí. Como que você calcula? A gente sabe que volume, você pode dar em volume em centímetro, pode dar volume em centímetro cúbico, pode dar volume em decímetro cúbico, você pode dar também em quilômetro cúbico, certo? Mas a gente usa, como que a gente usa lá? Um grande exemplo aqui, a gente tem uma viga muito comum, nesse caso aqui uma viga muito usual aí em obras, tanto para pilar, isso serve para a mesma coisa. Eu tenho uma viga aqui de 40 por 20, certo? E eu tenho ela 3 metros de comprimento. Como que a gente faz essa transformação? A gente sabe que o volume, ou em área, você pode ser dado em metro cúbico, no caso de volume, pode ser dado em metro quadrado, pode ser dado em centímetro cúbico, pode ser dado em centímetro quadrado, mas tudo isso a gente sabe que em obra a gente trabalha com as unidades, todas as unidades de medida, principalmente centímetro, metro e milímetro também. Um grande exemplo aqui, para mim transformar dois valores aqui, ó, 40 centímetros e 20 centímetros, vamos lá, 40 centímetros, eu já mostrei como é que se faz.
20 centímetros, a mesma coisa também. Olha só, se eu tenho 1 quilômetro, a gente sabe que 1 quilômetro equivale a quanto? A 1.000 metros. Mas como que eu uso isso na minha tabela? Olha só, eu tenho 1 quilômetro, né? Então, se eu escrever aqui, ó, olha lá, 1 quê? Quilômetro, certo? Aonde está a minha vírgula? Aqui, depois do 1. Então, eu escrevo aqui, ó, vírgula 1. Para mim passar para... Vamos passar aqui para a parte de baixo, ó. Eu tenho 1 quilômetro, certo? Para mim passar quilômetro para metro, como que eu faço? Eu apago a minha vírgula, coloco ela lá na unidade que eu quero e preencho o restante com o zero. Lembrando que o quê? Toda vez que eu estiver usando a minha tabela, dentro de cada número, eu não posso colocar dois números. Se eu estiver falando, por exemplo, 20 centímetros, eu não posso escrever aqui, ó, 20 centímetros. Dentro de cada tabela, dentro de cada quadro desse aqui, ó, de cada coluna dessa aqui, eu só posso colocar o quê? Um número e, no máximo, uma vírgula. Não existe um número que tenha duas vírgulas. Por exemplo, se eu estiver falando 457 metros, como que eu escrevo isso aqui? 457 metros, certo? Eu escrevo aqui, ó, vamos escrever lá de fora primeiro. 457 metros. Como que eu escrevo esse número aqui e transformo ele? A gente vai brincar para lá e para cá. Olha lá, 457 metros. Onde está a minha vírgula? Está aqui, ó, no metro. O restante do número, o que eu faço? Eu escrevo ele de lá para cá. Olha lá, ó, eu escrevo 7, certo? O 5 e o 4. Se eu quiser pegar esse número aqui e passar ele para quilômetro, como é que eu faço? Eu apago a vírgula, coloco o zero e coloco a minha vírgula aqui. Como que eu faço para mim ler esse número? É 0,457 quilômetro. Se eu quiser passar ele para decímetro, por exemplo, como é que eu faço? Olha lá, eu tenho esse número aqui, 457 metros, certo? A minha vírgula está aqui. Se eu quiser passar ele para decímetro, como é que eu faço? Aqui, ó, eu coloco a minha vírgula aqui, certo? E preencho com o zero. Dá quanto? Dá 4.570 o quê? Decímetros. Vamos supor que eu quero pegar esse número, 457 metros, passar ele para centímetro. Como é que eu faço? Olha lá, ó, eu tenho aqui 457 metros. Se eu quiser passar ele para centímetro, eu apago a minha vírgula e passo ele para cá, o zero, coloco a minha vírgula aqui e preencho o restante com o zero. Como que eu leio isso aqui? 45.700 centímetros. E assim que a gente vai brincando. Um exemplo, eu tenho 8 milímetros. Olha lá, 8 milímetros, não é? Se eu estou falando milímetro, eu tenho que colocar o meu número, a minha vírgula, na casa que eu estou falando, certo? Então, se eu tenho 8 milímetros, eu escrevo aqui, ó, 8 milímetros. Se eu quiser pegar o 8 milímetros, passar ele para metros, por exemplo, como é que eu faço? Eu pego a minha vírgula, apago ela lá, coloco, lógico, quando você estiver fazendo isso no caderno, você não consegue fazer isso, mas aí você tem que poder visualizar para onde que está indo a sua vírgula. Eu apago a minha vírgula que estava no milímetro, passo ela para metro, certo? E o que eu faço? Eu preencho o restante com o zero. Olha lá, ó, 0, 0, 0. Como que eu faço para mim ler esse número aqui? Eu lembrando que eu tinha 8 milímetros, passei ele para metro. Aí como é que eu faço? Como é que eu faço para mim ler isso aqui? 0,008 metros. E assim que a gente vai brincando. Por exemplo, olha só, igual eu estava falando aqui, se você pegar essas unidades aqui, esses valores, para mim calcular o volume é dado em metro cúbico. Área é dado em metro quadrado. Nesse caso aqui, igual a gente está falando aqui. Então, para mim poder calcular este volume aqui, antes de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores, transformar ele para metro, para depois eu multiplicar. Por exemplo, aqui uma laje, eu tenho 80 metros quadrados de laje, eu tenho 12 centímetros de espessura. O que eu tenho que fazer antes de tudo? Eu tenho que pegar esses 12 meus centímetros e passar ele para metros. Um exemplo, 12 centímetros. Então, se eu estou falando centímetro, olha lá, ó, a minha vírgula fica aqui. 12 centímetros, eu acabo de preencher o restante, olha lá. Ó. Diminuir aqui para aparecer no 21, né? Mas olha só para você ver, eu tenho 12 centímetros. Para passar ele para metro, o que eu faço? Apago a minha vírgula, coloco ele aqui e o vírgula. Então dá quanto? Eu vou pegar 80 centímetros vezes 0,12 metros. E aí é só fazer a conta direta que me dá o valor. Esse caso aqui, 40 centímetros, 20 centímetros, 3 metros. Eu não consigo, se eu pegar esses valores aqui e multiplicar direto, acredito que eu já vi muitas pessoas fazendo isso,
Lá no curso eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade. Então, eu acho que essa é a maneira. Você pode fazer multiplicar por 100, dividir por 100, tem aquelas regras que você consegue fazer, mas na tabela é muito mais visual. A gente precisa de visualizar. E a partir do momento que você domina isso aqui, você já passa a poder fazer direto. A gente sabe que 50 centímetros é 0,5 metro. Se a gente falar que eu tenho 1,20 m, se eu quiser passar para centímetro, a gente sabe que é 120 centímetros. Mas isso aqui, a partir do momento que você consegue visualizar, né, quando você começa a andar com as vírgulas, você consegue entender. Então, se eu pegar 40 centímetros, eu tenho que passar ele para metro, eu jogo na tabela, olha lá, eu pego 40 centímetros para passar para metro, os meus 40 centímetros aqui, ele passa para metro, só mudar a questão da vírgula, e você preenche o resto com zero. Os 20 centímetros também eu passo para metro, depois eu posso multiplicar tudo direto, ou seja, vai dar 0,4 metro vezes 0,2 metro vezes 3, que vai me dar o quê? O volume da minha viga aqui. E assim eu faço também com a questão de laje, beleza? Então esse é mais um vídeo, a gente mostrando como que a gente usa a tabela, a questão de transformação de unidade de medida, isso a gente vai usar em escala. A gente vai usar isso também em projeto, que o nosso foco dessa aula, do nosso curso, é projeto. Mas quando eu estiver lá explicando em cima do projeto, vocês vão entender e vão lembrar. Se caso lá na hora tiver alguma dúvida, você volte nesse vídeo que você vai entender e eu vou estar explicando isso também, dando vários exemplos, beleza? Forte abraço!